Olá pessoal, senhoras e senhores, nós somos aqui o JJCast, estamos aqui iniciando mais um episódio, fazendo do Universo Ótico com pessoas reais. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo da gente, o Fred Fabris, mais conhecido pela gente como o chefe. Então a gente está aqui para iniciar e bater um papo legal, um bate-papo firme com ele. Conhecer um pouco a história dele, conhecer ele mais propriamente de perto, né? Com meu amigo aqui, Johnny. É isso aí, galera. Convidamos nosso amigo, né? Depois de muito tempo, conseguimos trazê-lo para conhecer um pouquinho mais sobre esse universo ótico que a gente vive, de uma visão um pouquinho diferente de um empreendedor aí de longa data, não é verdade? Sim. Quantos anos já, chefe? João. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde. Olha, são 42 anos já dele. No ramo ótico, desde lá dos 15 anos de idade. Desde os Pampas. Desde os Pampas. Aí fomos trabalhando, conseguindo fazer as coisas. E noite e dia trabalhando, que nem vocês hoje estão num progresso gigante, né? E nós começamos lá, muitos anos atrás, no tempo da lente ainda de cristal, que levava meio-dia para fazer um par de lente, né? Eita, e a gente conheceu muitos amigos nesse mundo afora, em feiras, em congressos. E a ótica foi tocando lá no Rio Grande do Sul, depois teve aqui para Jaraguá do Sul. E o barco vai tocando, devagarinho, a gente foi indo, foi conhecendo mais parceiros e mais parceiros. Aí entrou a optometria, né? Isso eu ia fazer uma perguntinha assim pro chefe, até pra gente ver assim, o início da história, né? Sua formação, para quem está nos ouvindo, para quem vai ver esse vídeo no geral, é interessante eles verem assim, o processo, o começo, né? Por onde veio... Puxa um pouquinho mais perto, Fred, por favor. Por onde veio, isso. Por onde veio, né? A tua vontade de trabalhar no segmento, né? E começar desde o ramo óptico, depois virar optometrista, né? Conta um pouquinho para nós assim tua formação, chefe. Bom, minha formação foi assim, ó, lá na década de 80, eu estava morando em Frederico Westphalen, daí um senhor lá de 3 de Maio me convidou para trabalhar na ótica, como eu trabalhava, daí eu fui para lá, em 85. Aí, nessa época, nós começamos a trabalhar, e daí eu trabalhei 3, 4 anos com ele, e ele já estava um senhor de idade, daí ele disse assim, agora eu não quero mais trabalhar e eu vou fechar a loja, eu vou fechar a ótica. Não, mas eu compro do senhor essa loja aí. Sim, eu vou meter o peitão aí. Mas o que o senhor tem aí para me comprar? Ele disse, né? Italiano, né? Oh, eu tenho uma moto em 2 terrenos para começar. E eu disse, mas tá bom, eu aceito então. Vamos começar. Ele foi em 87 isso. Olha só. Isso em que cidade? 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. Aí fomos indo devagarinho as coisas, e daí eu fiz curso técnico em ótica também. Sim. Fiz em Florianópolis também mais um curso em técnico, e fomos trabalhando, tocando barco e negociando aqui, ali, correndo para os interior, de Lambreta, né? Levando a visão para o pessoal do interior também, tudo. né? Óculos pronto, relógio, fazia tudo que vinha para frente a gente... E nessa época não existia optometria ainda. Não existia, né? Só oftalmologia. Só oftalmologia. Isso, né? Eram poucos ainda, né? Já era mais os grandes centros, sim. né? A cidade tinha um só, né? Era 20 e poucos mil habitantes, só tinha um ou dois, né? E aí em 98, daí saiu o curso na UNC, né? De optometria. De optometria. Certo. Aí, mas em 98 eu não entendi, eu entrei em 99. Daí já era a 4ª turma de optometria. Olha só. E essa 4ª turma, até hoje a gente se interage, né? Somos parceiros, a gente se comunica, se fala. E tem pessoas lá do norte do Brasil, do Mato Grosso, do Rio Grande, Santa Catarina, do Brasil todo. Ali em Canoinhas foi o primeiro, né? De optometria. Na verdade já tinha na Ubra. É verdade. Lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, lá em Canoas. Mas daí, ali em Canoinhas era mais tranquilo, mais fácil da gente vir e fazer, né? Ficar a semana ali. Aí se formamos ali, tivemos bastante, né? Os cobaias de tudo, né? No começo. Sim, né? sim. Nós íamos nas brigadas para ajudar nos interior, a polícia corria de nós. Foi indo, mas foi muito bom, muito legal, a gente aprendeu bastante. Sim. Aí depois, em 2004, a gente se formou, né? Na optometria da 4ª turma. Sim. Aí depois veio a pós-graduação em optometria comportamental, que ali foi um erro ali, né? Via o professor, um americano. Americano.
e mais a professora lá, Pilar, lá que veio Sim, lá da Espanha, em Skeffington, né? Tu estudou com a Daiane? Daiane Moreira. Não? Daiane Moreira, não me lembro dela. E já se formou aí começou a fazer terapia visual junto com a optometria, né? Então essa parte primária da visão ficou mais ainda interessante, entendeu? Sim. E estamos indo até hoje, estamos trabalhando e a gente procura fazer sempre a parte primária da visão, a melhor parte de toda a optometria, né? Sim. Que é isso que mais falta para todos, né? Sim. Então estamos aí. Na verdade, assim, a optometria eu sempre digo para o paciente até, né? Sim. Muitas vezes ele fala, o que é opto? O quê? Opto não. Isso, ele não isso sabe aí. o que é muitas vezes, né? E a gente explica que no mundo inteiro a pessoa primeiro passa por um optometrista, Exatamente. que é o profissional da área da saúde na parte primária da visão, e ele busca sinais e sintomas, patologias, então ele busca com relação a tudo isso e depois encaminha para o profissional devido. Com certeza. Né? É Então, bem isso que acontece. nós fazemos a semiologia, a triagem, basicamente isso. E o que se resolve mecanicamente, fisicamente, com óculos e lente de contato, o optometrista é habilitado para fazer isso. Com certeza. Né? Por que Jaraguá do Sul, chefe? Já que veio de 3 de maio e hoje está bem instalado em Jaraguá do Sul. Quando eu estava estudando em Canoinhas, tinha um mano meu que morava em 3 de maio. Eu trabalhava na Caixa Econômica e ele vem para Jaraguá aqui, dá uma olhadinha como é que é o comércio aqui. Isso foi em 99, 2000 por aí, né? 99. Aí eu ia para Canoinhas, passava aqui nele aqui, conversava com ele um pouco e disse, vamos dar um jeito, né? Daí eu tinha meu filho também, que estava lá, já estava grandinho. Daí vim para Jaraguá do Sul. Montamos a loja ali, eu e a Janice. E no começo foi uns 3 anos de peleia, né? Porque a alemada ali não é fácil, viu? Aqueles alemão ali. E olha, em 2000 ali não é fácil, viu? Aquele lá era mais bairrista, né? Jaraguá. Sim, exato. Hoje já mudou bastante, já cresceu bastante. Naquela época tinha 70 e poucos mil habitantes. Hoje está com 200 mil. Digamos né? que hoje você é do bairro. Hoje eu sou do bairro. É verdade. Mas daí tinha mais uma que começou a trabalhar com nós, não sei se você lembra da Neila. Lembro. Lá de Itapiranga, e ela falava bem alemão. Falava. Resgatei a alemã lá e aquele pessoal do Rio da Luz, Rio Cedo, tudo que é lugar de alemão, começaram a vir na loja porque, né, E falava tinha essa a língua. habilidade, falava com a menina, né? E ali a Se gente entrosava e isso, foi e ali crescendo. foi criando mais amizade, daí começamos a jogar um futebolzinho com o pessoal que a gente conhecia. Claro. Aí foi Foi aumentando incentivando e foi o crescendo. leque, né? E, Foi crescendo. então, foi Que coisa. crescendo. Quando você faz e executa um excelente trabalho, né? Seja você desconhecido no lugar que você abriu o teu negócio, mas quando você tem amor ali e afinco, e tu faz mais do que pelo dinheiro, as pessoas sentem a tua autenticidade. Sim, Né? com Então certeza. isso te beneficia. Sim. Né? E você faz com carinho, faz com amor, e as pessoas sentem isso, falam, eu preciso fazer essa pessoa ficar aqui. Exato. Né? A gente também é assim, quando a gente vai consumir alguma coisa, né? Ah. Quando tu vê que o cara te trata bem, não só pelo recurso financeiro monetário, o cara fala, esse cara aqui é diferente. Não é fácil no começo em tudo, né? Hoje tem pessoas que entram lá e acham que em 1 mês, 2 vai crescer. Nós levamos 20 anos. 20. Estamos 20 anos em Jaraguá do Sul, para chegar onde a gente está, com a clientela que a gente está, né? Exatamente. E ter a confiança do pessoal vir fazer os exames da optometria com nós. São 20 anos de história. Nas minhas conversas com a Janice, a chefinha, né? A chefinha. Que eu chamo, ela disse, começo era batalhado, era ligar para fornecedor, meu amigo, segura mais um pouquinho aí, eu preciso juntar mais um dinheirinho aqui para te pagar lá. As pessoas têm que entender que todo começo não é um mar de rosas. Todo mundo olha os empresários, pensa, né? O cara tá ali nadando no dinheiro, né? Mas o que será que o cara passou lá no começo da história dele, da trajetória dele? Quantos desafios ele teve que enfrentar? Quantas noites mal dormidas, né? Preocupado com as contas no outro dia, né? Nós temos uma boa história disso, que é a VEG de Jaraguá, né? Sim. Os fundadores lá, o Werner, né? O Geraldo, né? Sim. Começaram lá arrumando um motorzinho elétrico e botando lá no Rio lá para fazer uma usina pequenininha e veja o que é hoje, né? É uma das maiores empresas do mundo. Então, os caras são muito poderosos. Então a gente também começa assim devagarinho, de grau em grau, né?
Até... Com Com certeza. certeza. E hoje... Ô, chefinho, aproveitando, né, já que nos explicou bem o porquê da cidade, me conta um pouquinho assim agora da tua visão, né, da tua habilidade, né? O chefe já é optometrista há mais de 20 anos? Quase 20. 2004, né? 2004, então são 18 anos. 18 anos. O que o optometrista faz? Por que eu pergunto isso às vezes incisivamente? Mas cada um tem a sua visão profissional disso. Sim. Porque as pessoas ainda, como o próprio Adriano falou, o que é o opto o quê? Né? Então vamos cada vez mais desmistificar o que é a optometria, né? O que é o oftalmologista, né? Como que o optometrista, depois de fazer o seu papel, o que o oftalmologista complementa, né? Em cima do trabalho do optometrista, fazendo a sua parte, né? Diz para mim a tua visão, chefinho, do que tu acha disso? Quando entra um paciente lá na minha clínica, a primeira coisa é a anamnese. Perfeito. Eu converso com ele, pergunto tudo que ele tem em relação ao que está sentindo, o que é isso, por que ele veio, né? Então a gente faz um monte de perguntas. Alguns lá tem uma listinha de medicamentos. Bem grande, né? O cara fica apavorado na primeira pergunta, né? Aí o que faz toda essa parte, né? E daí depois a gente vai lá para fazer os exames. Sim. Ver como é que está a pálpebra, a córnea, né? A parte externa do olho, tudo, né? Perfeito. A parte anterior. Aí vamos fazendo todos os exames que um optometrista tem para fazer mesmo. Essa visão, a parte básica, faz a cuidado visual. Então, você vê lá que tem muitos pacientes que estão com diabetes, hipertensão. Perfeito. Aí estão muito alterados, né? Então, a gente já para aí. Tem uns que estão com já início de catarata. E eles chegam, faz um óculos, né? Faz um óculos para ver se consegue chegar um pouco melhor. Não tem como. Não adianta. Exatamente. Então, a minha parte de fazer a coisa certa, eu faço. Mas ideias tem alguns até que ficam meio, né? Chateado, né? Eu queria resolver agora, né? Mas não dá. Né? Mas não é tão simples. E a gente, principalmente quem tem diabetes, né? Hipertensão, essas coisas, alguns com glaucomas, né? Não tem como você fazer. Como optometrista, você tem que fazer a prevenção aqui, já no início, né? Isso. Aí você encaminha alguém do ramo competitivo aí que faça, né? Profissional de qualidade. A gente, como optometrista, a gente faz avaliação e você observa muitas vezes. Você tem que ter cuidado nessa parte da anamnese, né? Com certeza. Essa é a parte fundamental. A gente às vezes conversa com o paciente e pergunta para ele, você faz uso de algum medicamento contínuo? Você tem algum tipo de doença já? Não tenho nada, tá tudo bem. Você toma algum remédio? Eu tomo metformina. Então tem que ficar antenado ali, né? E como é que tá a pressão? Não, tá boa, eu parei de tomar o remédio. Eu parei, ele fala muitas vezes, né? Ele não tô sentindo nada. A gente tem que ter cuidado, porque essas doenças elas não têm sintomas, né? E muitas vezes isso causa um problema mais grave no fundo do olho. E a gente, como avaliador primário da visão, faz todo o protocolo ali realmente e depois, se não achar nada, é sinal verde, né? Pro óculos. Se encontrar alguma coisinha... E a gente que já fez um pouco a comportamental, que é a terapia visual, né? Ajuda muito isso. Principalmente quem tem um pouco de estrabismo, fazer umas terapias, a gente ajuda, ensina. Mas ainda o povo está um pouco receoso, né? Porque tem que fazer muito trabalho em casa e coisa, e não é só na clínica, né? É como uma fisioterapia, né? É uma fisioterapia, tu tem que fazer uma continuidade, né? Mas o pessoal, com o tempo, vai se esclarecendo mais, né? Sim, sem dúvida. Até uma curiosidade, chefe, assim, em relação aos pacientes, depois que faz o exame, depois que faz o óculos na ótica, né? No geral, mas de vez em quando eles retornam, né, no consultório, se queixando do óculos. Eu não estou enxergando bem, né? Eu não estou enxergando bem. O que o chefe assim avalia assim nessa questão assim dessa questão do cliente não estar enxergando bem com o óculos, assim, quais são os fatores importantes, né, do óculos que o chefe avalia? Às vezes a pessoa está com o óculos certo, com a correção certa, mas às vezes a posição do óculos que ele usa não é certa. Perfeito. Então ele chega lá e diz, eu não estou enxergando assim, mas daí tu vai ver que o óculos ele está inclinado todo fora. Errado. Aí você faz de novo e dá a mesma coisa, né? Então, exatamente. Então tem alguns que chegam no dia lá, estão tudo alterado, sabe? Ele está estressado e coisa.
E acontece de você dar uma prescrição um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Sim. E ele se sente desconfortável. Mas isso Isso faz parte da profissão, né? Não tem. Mas tenho visto que a gente fazendo toda essa parte toda, né? Bem direitinho, com calma, não fazer em 5 minutos, né? Sim. Você consegue fazer em 30 minutos, ver uma coisa bem certinha, tem reclamado muito poucos. E tenho corrigido muita coisa lá que é dos outros profissionais que vocês não têm ideia. Totalmente fora, entendeu? Mas a gente não critica ninguém. A gente estamos lá para arrumar essas coisas. Mas tem uma coisa que eu acho importante na nossa avaliação optométrica, que são, querendo ou não, as máquinas que são utilizadas para isso, né? A gente possui autorrefrator, mas uma grande ferramenta nossa é o retinoscópio. Né? Então, assim, você faz uma autorrefração, ele muitas vezes ele potencializa lentes positivas, certo, né? E quando você vai fazer o subjetivo, o afinamento, tu observa que aquele grau positivo está muito forte, principalmente no esférico, certo, né? Então, quando você passa o retinoscópio com aquilo lá, tu já vê que miopizou, que ficou ruim para ele. Então aí a gente, com habilidade, com tranquilidade, né? O optometrista nessa parte eu acho ele fantástico. E você não pode ficar muito tempo com o retinoscópio no olho do paciente, porque ele faz a acomodação. Sim. E começa a dar errado. Então, e a gente faz 2, 3 tipos de retinoscopia. Faz um afinamento bem, né? Bem caprichado. Exatamente. É interessante. Então aí, que nem estava falando, né? No retinoscópio, você faz uma retinoscopia estática. Olha lá na letra E, o grandão lá. Daqui a pouco ele bate o olhinho ali para perto. Acomodou, mudou a situação. Então, Por isso tem que sempre estar, tem que ter muita paciência. Paciência e atenção do paciente. Ó, foca lá, foca lá, né? Principalmente as pessoas mais de 70 anos aí, né, que vão lá e esse tem que ter mais paciência ainda. Sem dúvida. Parece criança de 0 a 8 e o senhor de 70 para cima fica a mesma de preocupação, mesma briga. Eles têm, como é que é? Hoje tem o pessoal um pouco mais, né? Mas eles demoram um pouco mais para chegar naquele grau, naquela lente, né? Então não adianta você ficar lá assim. Não, como é que ficou? Conversa, fala, né? Faz um trabalho bem legal. E é incrível, quando a gente começa a atender, você percebe, você quer dinamismo, o mesmo dinamismo que você tem, você quer na resposta do paciente. Mas isso não funciona, né? Porque às vezes você pega um analfabeto, um semi-analfabeto, ou às vezes ele até está vendo nítido, mas ele não sabe te dizer o que ele está vendo. Exato. Né? Por isso é importante a retinoscopia, que você vê onde está a luz, pronto. E o optometrista que não aprender bem isso, né? Essa é a parte fundamental. Exato. É uma grande ferramenta essa. Hoje a gente observa muitas faculdades fazendo EAD, né, de optometria e tal, e às vezes as pessoas me perguntam sobre isso. E Adriano, vai chover optometrista aí? Eu digo, não tem problema nenhum, parceiro. Não tem problema, tem sol para todo mundo, mas a sombra é para quem está preparado. Então, às vezes, sentar ali, fazer uma autorrefração, prescrever, é muito fácil. Mas o resultado daquilo ali é que vai fazer você manter vivo no mercado. Ô, chefinho, qual a tua visão da optometria no nosso país em relação à necessidade dela, né, para o nosso povo, vamos dizer assim? O que o chefe acha disso? Acha que ela é importante? É muito, muito importante. E como a gente tem falado muito sobre a parte primária da visão, né? Sim. Então, a optometria é essencial para tudo, né? No nosso Brasil, a gente sabe que a gente tem essas brigas gigantes, lado do mercado, né? Sim. Mas a optometria, se fosse ser parceiro de outros tipos de profissões, né? Hoje em dia tem lugar para todo mundo, que nem você falou. Então a optometria é o essencial de tudo. Na verdade, devia ter todas as partes, devia ter a optometria para fazer essa parte primária da visão. Com certeza. Então, e as outras partes que não cabe a optometria, encaminha para frente. Exato. Não precisa ter essa briga, essa rixa. Com certeza. Aí estão brigando lá por causa disso, no Congresso, por causa daquilo. Mas você sabe como é que funcionam essas leis, né? E agora nós temos já uma parte do STF que deu uma parte boa, né, a favor. Mas agora tem a DPF, um 3.1 de novo para nós brigar, né? Sim. Mas eu acredito que a optometria não tem volta.
daqui para frente, a pessoa que trabalha certinho, que faz a coisa certa, a optometria só tem a evoluir, agregar muita coisa. Muito na vida das pessoas. E ajuda muito. Não adianta, né? Você ficar aí com rixa por causa de umas coisas pequenas, se a população tem para todo mundo, né? Então, hoje a gente tem até, devido ao que a gente trabalha, né? Que é o laboratório, outras óticas, a gente tem acesso a alguns oftalmologistas. Claro, e a gente já está conversando com eles e eles dizem pra gente, olha, num futuro muito próximo eu vou trazer um optometrista para trabalhar comigo, sim, porque ele faz uma parte e eu faço outra. Sim. Cara, eu como optometrista escutar isso para mim é maravilhoso, porque eu entendo a minha parte e eu entendo a parte dele, entende? Então assim, existe o mercado financeiro para todo mundo, né? O optometrista muito bem resolvido com o oftalmo bem resolvido, né? Não é uma situação de eu ganho dinheiro com a consulta, depois com o exame, depois com isso. Não. O optometrista faz a parte dele muito bem feita, o oftalmo também faz. Sim. Assim como é uma rede, é uma rede de profissionais para atender a população. E as terapias visuais que o optometrista pode fazer também, né? É um campo que não... Meu Deus, é imenso esse campo. Da fazer a terapia, de fazer corrigir muitas coisas que nem precisa de óculos às vezes. Exatamente. Então, não sei porque, né? Quem estava nos Estados Unidos lá, eles trabalham em parceria. Sim. A optometria com a oftalmologia. É parceria. Com certeza. O Dr. Sanity, que é nosso professor, né? Ele falava, a gente trabalha em parceria. Cada um faz a sua parte. Só que apesar que nos Estados Unidos até o optometrista faz até mais coisas que a gente aqui não pode fazer, né? Sim, claro. Lá na Europa, lá também, trabalha tudo em parceria. Vai na Espanha, vai na Alemanha. É parceria todos, né? Um faz uma parte, outro faz a sua parte. E tem mercado para todos. E nós estamos falando de país de primeiro mundo, né, cara? Com certeza. Falando dos países aqui mais é só ricos, reserva, mais bem estruturados. Aqui é a reserva de mercado, é uma briga, né? Mas isso eu acho que, assim, claro, a gente tem que batalhar para que a população vença. Sim. Né? Eu como optometrista, não é a gente que está brigando por nós, a gente está brigando para que a população receba esse atendimento primário, né? Muitas vezes vamos pôr as coisas em panos limpos, né? O optometrista faz a avaliação primária, o oftalmologista é um especialista de doenças do olho. Então ele se forma médico, depois ele faz uma especialização. Isso. Então, coisas totalmente diferentes, né? Uma outra coisa, chefinho, em relação agora às instituições, que eu queria saber a tua visão, né? Você se formou na UNC. Foi uma das pioneiras aí, né? Foi. Eu acredito que hoje ela ainda seja a mais bem conceituada entre as instituições. Mas dos últimos 5 anos para cá, nós temos aí algumas outras instituições, né, que hoje estão formando optometristas graduados, né? O que o chefe acha dessa situação, assim, da formação profissional do optometrista, né? O que é o mais importante dentro dessa formação, da sua visão, né? Daquilo que você aprendeu, daquilo que você pratica, né? Porque, assim, eu acredito que vai existir, né, e que não deveria mais, vai acabar acontecendo, o tipo de optometrista que é o optometrista clínico, que é a tua formação, que é a formação do João Adriano, que é a minha mais próxima breve formação, mas também acredito que terão outras instituições que vão formar muitos optometristas. A optometria é o optometrista técnico, não o técnico, mas na parte refrativa, refracionista, né? Então o optometrista refracionista, né? Qual é a tua visão desses dois modelos, né, de ensino dentro da optometria, né? Porque, como o chefe acabou de falar, o optometrista técnico, né? O técnico, ele é um refracionista. Mas, infelizmente, eu vejo que nós temos ainda instituições que estão, assim, mais voltadas pro optometrista refracionista, né? E o que o chefe acha dessa situação? O que o chefe acha que poderia melhorar na visão dessas empresas? Assim, essas empresas e esses cursos que fazem refracionista, eu acho que devia passar para fazer uma faculdade aqui de bacharel, né? Perfeito. Fazer a parte clínica junto, entendeu? Não sou refracionista. Porque refracionista, ele vai lá, papai, e manda embora, entendeu? Verdade. Não entende de nada. Isso já acontece lá em Jaraguá também. Tem muitos refracionistas que vêm de São Paulo para fazer isso e fazem lá a rodo, né?
e não faz a coisa certa e leva a optometria no caminho errado. Então, essa parte tem que fazer a parte certa. Começar certo, fazer a faculdade certa e aprender o certo de tudo. E esse refracionista devia se especializar também. Claro. Eu sei que tem o técnico bom, mas por que ele não faz uma faculdade e se junta a todos fazer uma... Que nem a oftalmologia, por exemplo. A oftalmologia faz toda essa parte, né? Sim. Da parte patológica. Por que eu tenho que só ter o refracionista? Ir lá fazer, pegar 200 pessoas lá, 300 pessoas lá, fazer e acaba fazendo a metade da coisa, né? Exato. Então faz a coisa certa. Entra numa faculdade, faz o que é certinho, como a gente estudou, né? E não é tão demorado assim, Não, é 5 aninhos, né? Isso não. passa tão rápido. Eu já estou terminando o quarto, indo Então, pro quinto. E eu digo, faz a coisa certa, né? e eu digo assim, ó, na nossa faculdade a gente faz 1 ano e meio de clínica. Isso aí. Isso aí é um tesouro para nós. Claro. Porque você vai fazer a coisa com supervisão. Então você faz o atendimento, depois o professor vem avaliar e vê o que faltou para você. Mas isso não é 2 atendimentos. Isso são inúmeros atendimentos, fora as triagens em Lógico. escolas, fora, né, Uhum. todo um trabalho que você faz de preparação, né? Então, quando você sai da faculdade, claro que tem o coleguinha foi lá comeu lanche, fez a mesma faculdade que você e não se atinou, Sim. né? Mas eu lembro de uma fala de uma professora que, a Isabela, eu acho que... A Você Isabela? lembra da Isabela? Sim, eu lembro. Ela entrou na sala de aula e falou assim, qual é o sonho de vocês? Cada um pensou lá no seu sonho. Eu vou dizer uma coisa para vocês vão juntar dinheiro para isso e tem gente que vai comprar e não vai levar para casa. Isso. E aquilo me deu uma vírgula, né? E que eu iria talvez estudar e não iria levar o conhecimento e aplicar para os meus pacientes. Aquilo para mim foi uma chave em que eu realmente me foquei Sim. e isso é verdade, né, E amigo? agora apareceu essa doença da Covid aí, né? Sim. Meu Cada amigo. paciente é uma... Ah, legal essa experiência. Né? Um histórico diferente Sim. de visão. Sim. Uns atingem mais, outros menos. Ele chegava lá, depois da Covid, e dizia, eu fiz o óculos faz 6 meses, Já tive a aconteceu Covid. um número E comigo. o que vamos fazer? Vamos fazer todo novo procedimento. E sempre dá algumas coisas, sempre dá alterado. Então, Sim. essa tal da Covid aí deu É, muita coisa diferente. O né? que eu sinto assim, que eu também faço questionamento, às vezes eu até pergunto que vacina tomou, ou vou um pouquinho mais além quando o paciente permite. E o que eu posso perceber, assim, claro, não fiz nenhum estudo, né? Isso é uma opinião particular. O que eu observo, assim, é que eu consigo fazer ele enxergar 20/20, mas sem muita... O que eu acredito, uma opinião particular, que perdeu-se um pouco da transparência, me parece. Entende? Cada assim, paciente tem... É, uma muito coisa- peculiar, assim. muito... Né? Então fez lá 6 meses depois e fala, não estou mais enxergando a mesma coisa. Não. Né? E às vezes é um paciente que tu já atendia, sabe que ele não tem doenças pré-existentes e pegou só Covid. E muda radicalmente às vezes. Muda bastante. Né? Vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo na clínica, né? No estágio. A gente faz, né? Vocês vão lembrar do processo, né? Fica na clínica, todo mundo faz a fila, né? Aguardando os pacientes que chegam, né? Tem os que atendem e tem os que ficam de sombra, né? Que vão ficar te olhando, observando você fazendo o atendimento. Hoje em dia é assim. E aí daqui a pouco eu fui pra fila, um dos primeiros. Aí uma senhorinha em pé, na recepção da clínica, com a Cris lá. Ela tinha um maço, mas ela tinha um maço assim, ó, de receita na mão. Você tá... Rapaz, o professor Matheus olhou pra mim, olha ali, Johnny, uma brincadeirinha pra você passar a manhã inteira fazendo. Eu olhei, professor, pode mandar. Mandar. Quanto mais rojão eu pegar agora, professor, que você tá aqui pra me ajudar, Exato. melhor. Melhor, com certeza. Melhor. A vantagem desse 1 ano e meio de clínica, que a UNC é a única que tem, Sim. e não estou fazendo propaganda para a UNC, não, só estou dizendo que é pelo que a gente foi pesquisar. Eu ia fazer outra faculdade, né? Sim. Não fiz pelo padrão Sim. de faculdade. E é a questão do atendimento lá dentro, do estágio. Estágio, Né? Você pegar os rojão, pegar os pepinos. Sim. Né? Só para as pessoas, né, que são da ótica, que estão nos ouvindo, né, terem uma ideia. Eu peguei um adolescente de 16 anos.
E ele estava com um óculos dele velhinho, porque ele não conseguiu usar o novo. O novo ele tinha feito a receita dele uns 9 meses antes. Mas ele foi em uma ótica, vou compartilhar uma experiência muito interessante. E ele foi em uma ótica com aquela receita que a ONC deu para ele, fez um óculos. O óculos que essa ótica fez para ele era o dobro do tamanho do que ele já usava. E aí fizeram... Tamanho de armação. Tamanho de armação, Ok. tá? Ele usava uma armação pequena e fizeram uma armação o dobro do tamanho. O que eu quero dizer com isso? Ele era um míope de uma miopia de acima de 13 graus. Ele não conseguia usar o óculos novo, porque fizeram uma lenticularização na lente dele, né? Um rebaixamento de bordas. E ele só tinha a visão bem central, porque num olho era 13,5, no outro era 17. Nossa. Além de que naquele olhinho que ele tinha os 17 graus, ele era uma miopia patológica. Então ele já estava com várias alterações no fundo de olho, né? Sim, sim. Ele estava bem complicado, já tinha provavelmente descolamento, já tinha provavelmente, tinha atrofia papilar, né? Então estava bem complicadinho, né? Ele tinha uma baixa acuidade visual, mesmo com correção naquele olho. E eu digo assim, para que uma experiência agora saindo da optometria, levando para as óticas. Analisem o óculos que o paciente usava antes de fazer um novo. Claro. E expliquem muito bem, caso ele tenha a pretensão de mudar drasticamente, né, do que ele já usava, que estava muito acostumado, porque esse tipo de paciente, eles são muito apegados àquilo, ele não vive sem aquilo, né? Imagina. O óculos tem mais valor que a unha do pé. Quando ele vai tomar banho, a última coisa que ele tira é o óculos. Não, e o contrário. Ontem eu vi a paciente dizendo para nós que ela tira toda a roupa, põe um óculos de novo e vai tomar banho. Ela falou bem isso para nós. Então, eles são muito apegados, né, ao óculos. Então, quando for fazer o óculos novo, por incrível que pareça, podem às vezes achar, não, ele usa um óculos ali há 8 anos, há 10. Mudem pouco as características do óculos que ele usava para o novo. Porque senão pode acontecer o que aconteceu com esse menino. E é um menino, um jovem, 16 anos. Ele não conseguiu usar o óculos novo. E ele gastou mais de 3 mil reais na lente. Imagina. Uma pessoa humilde, simples, que se batalhou um monte para tentar fazer. Por isso que ele demorou os 9 meses. Ele não tinha dinheiro para fazer. Eles tiveram que juntar o dinheirinho, fez o óculos e daí não conseguiu usar. Aí ele voltou na UNC. Aí eu fiz o atendimento dele, com aquela correção que tinha sido feita anteriormente nesses 9 meses, eu consegui melhorar um pouco mais a acuidade visual dele, né? E aí eu prescrevi, né, como a ótica deveria se comportar com o óculos dele. Ó, fazer um óculos pequeno, parecido com o dele, possivelmente sem rebaixamento, pegar uma lente de alto índice, porque se ele já sentiu desconforto com o rebaixamento e ele não usava, melhor fazer sem. Sim. E eu expliquei para ele, você vai precisar usar um óculos pequeno. Eu sei que esteticamente não é como aquele ali, mas vai ficar melhor para a tua visão. Né? Inclusive, hoje de manhã também atendi um senhor, daí ele veio lá, tá conversando com ele, coisa, e se você está usando óculos, já estou usando óculos, já faz 2 anos que eu já fiz esse óculos e não consigo enxergar bem para perto. Bárbaro. Aqui óculos o senhor tem? Ele puxou o óculos dele assim, mas o senhor usa só para perto? Não, é para longe e perto esse óculos. Aqueles óculos desse tamanho assim, ó. A ótica fez, pensa. Isso que você falou agora, a ótica tem que pensar um pouco. Um multifocal com 3 milímetros, 3 centímetros de tamanho, Não, né? não tem como, Não, né? você não tem o que... Daí se eu estou sofrendo já faz 3 anos. Um dos primeiros casos é esse tamanho dessa transformação aqui. Exato. O senhor está vendo só para longe? Longe até estou enxergando, ele falou. Eu não Porque- consigo nada Que ele ler. faz aqui, ó, né? É, É ruim até ergonomicamente pra ele, mas né? imagina, e a ótica fazer um multifocal, né? Longe e perto, com tamanho de óculos de perto, não tem condições. Então, o que você falou, né? A pessoa se apega naquilo ali, né? Tem que fazer a coisa certa. Falando Bem- para as óticas isso, né? Perfeito, Já que o exatamente. optometrista chega lá, faz todo o seu trabalho certinho, Ótimo. aí chega lá para fazer um multifocal e faz num óculos de perto.
Como é que é o culpado? Quem fez o Exato. exame? Exato. Então, as óticas também tem que ter consciência de algum técnico lá dentro, né? Que entenda um pouco e fazer essa coisa certa também. Eu costumo lá, quando eu tô no meu consultório lá, eu falo pra ele, olha, você tá vendo todos esses exames que eu fiz aqui? Fiz fundo de olho, né? Córnea, pálpebra. Sim. Você vê que a gente é muito criterioso aqui, então eu vou pedir uma gentileza pra você. Faça uma melhor lente que tu puder. Porque essa é a resposta que você vai dar pro teu cérebro. Sim. Pensa só, por favor, a armação tu pode, azul, vermelha, formato que tu quiser. Não pega muito pequena para você poder ter um corredor progressivo ali. Eu até tenho, meu óculos é esse aqui, ó. Muitas vezes mostro para ele, não faz menor do que esse aqui. Por quê? Porque assim, a gente faz um trabalho primoroso lá no consultório. A gente é muito criterioso e a gente sabe... O resultado final é o conjunto. Claro. Não é só o nosso trabalho. Exato, que nem antes a gente estava conversando, né? O pessoal volta lá para, né? Você faz tudo certinho, né? Questionar por que não está enxergando. Aí tu vai ver lá o trabalho da ótica. O trabalho da ótica, do que faz a medida da DP que você pede, a altura, a medida, tudo fora. Aí fica difícil. 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 Por isso que fica aquele, um joga para cá, outro joga para lá, outro joga para cá, outro joga para lá. Aquela velha história. Mas a gente tem uma vantagem, né? A gente que é ótico, né? Antes de ser optometrista, e de ter essa visão do produto final. Com certeza. Né? Então a gente já observa, vamos lá, você sabe que uma adição mais forte, você sabe que o corredor progressivo vai fechar. Então tu jamais pode pegar uma armação pequena. Então tu já vai aliando as situações, costurando para mostrar pro paciente ali. Porque quando ele pegar o óculos e o óculos não ficar confortável, a visão, e ele voltar lá e falar assim, não, mas a visão que eu tenho aqui no consultório é uma, mas com o meu óculos é outra. Então a gente já consegue até separar um pouquinho do trabalho de onde está o problema, né? Vou dar uma ideia pro Johnny que gosta de fazer curso e dar curso, né? Devia reunir todas essas óticas e dar um curso para de ótica, né? Mas o podcast serve exatamente. Exatamente. Como o meu tempo hoje, o meu e do Adriano é extremamente escasso, né? Escasso. Então a gente desenvolveu isso aqui realmente para discutir esses problemas e já dessa maneira ajudar as pessoas a pensar um pouquinho diferente, ajustar seus hábitos, né? E você parece jogador de futebol, né? Treina a semana inteira, chega na hora lá e erra o pé da bola. Então fica em casa, né? Exatamente. Foi a gente gritando, pô, o cara só faz isso, só pô. faz isso. Então faz a coisa certa, Exatamente, é bem assim cara. que funciona tudo, né? Exatamente, cara. Não custa nada. É simplesmente aquilo que a gente sempre fala. Fazer o feijão com arroz, o simples bem feito. Que nem diz um amigo meu, bom mesmo é pisar num prego enferrujado, né? Nossa senhora. Isso aí. E quando a gente faz a orientação ali pro paciente no consultório, também facilita o trabalho da ótica, né? Toda a vida. Porque se a gente... eu estava vendo um episódio de um outro podcast que tinha um convidado e o convidado era o Sergei. Sim, né? Fiz curso com ele. Eu não conheço ele pessoalmente, admiro ele. O cara... Não, é muito bom. O cara... Além de ter contato, é fera. o cara é muito... Inclusive, Sergei, um dia que você puder participar aqui com a gente quer. Não, o cara é muito bom. E ele falou uma coisa muito importante, a qual realmente eu conjuro assim com ele. Nós precisamos indicar a maneira de como o nosso paciente usar o óculos, a lente, a maneira dele comprar. E não é marca de lente, não é isso que eu estou falando. Estou falando a respeito do campo de visão. Por quê? Muitas vezes a gente faz lá um trabalho primoroso, mas tu pega lá um mais 5 para longe com uma adição de 275 e o teu paciente vai lá e a ótica faz lá aquele multifocal de 10 vezes de R$36 com armação e tudo. E o que acontece com o nosso trabalho? Vai por água abaixo, né? Aí o paciente pega uma lente extremamente grossa, um óculos que não fica ajustado, porque uma dioptria dessa muito grossa, realmente o óculos vai ficar pesado, o óculos vai ficar descendo do rosto do paciente, a lente progressiva vai sair do lugar, né?
A gente, como usuário de multifocal, sabe que a lente tem que ficar na posição correta para você poder fazer a convergência e poder ter visão nítida, ter estereopsia, Exato. né? Para você poder enxergar bem. Então a gente precisa ter o máximo do controle sobre o resultado final. Exato. Porque é ele quem vai fazer com que seja primoroso o trabalho do optometrista. Exato. O que adianta o optometrista fazer um trabalho bom se chegar lá na frente faz a coisa errada? Né? Errado. Faz uma lente grossa, faz uma armação inadequada, Então, né? por isso que tem que ter um bom técnico de ótica, é que nem farmacêutica, né? Sim. Toda farmácia tem seu bom farmacêutico. Exato. Então a ótica também deveria ser seu técnico lá dentro, né? Sim. Não pegar e botar uma criança lá, né? Exato. 18, 19 anos para fazer já fazer o atendimento. Aí vem todas as consultas, tanto do oftalmologista como do optometrista. Não é só de um ramo, né? Vai lá e faz toda a coisa pela metade. Eu escutei esses dias e eu também compartilho com isso, né? Eu estava vendo a Rebeca Saraiva falar e ela disse algo que eu achei bacana também, que as óticas não deveriam ser vistas como comércio, né? Elas deveriam ser vistas como casa de saúde. É isso aí. Porque a particularidade que uma ótica tem é como se fosse uma farmácia de manipulação. Quando você vai comprar um remédio manipulado, tu não chega lá e escolhe qual remédio você quer, certo? Ah, não, eu quero esse remédio com a baguinha azul, com esse formato. Não funciona assim. Tu apresenta a receita e o farmacêutico vai manipular especificamente para você. O óculos tem que ser visto desta forma, né? Claro, a pessoa que está atendendo tem que estar preparada para isso, né? Você vai estar ali, olha, de acordo com a sua adição, de acordo com a sua dioptria de longe, de acordo com a sua rotina visual, a melhor opção, a melhor resposta que o teu cérebro vai enxergar. A gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o cérebro, né? Os olhos são apenas o transporte da luz, né? E a melhor resposta cerebral que você vai ter é com esse modelo de lentes. A armação tu pode escolher entre essas aqui, que vai ficar bom, né? Não, show de bola. Essa visão que a gente tem dentro do consultório, porque eu já estou quase lá, né? Mas já estou vivenciando isso todos os dias, basicamente. É que realmente falta muita experiência no balcão da ótica quando se trata de desenvolver um óculos, personalizar um óculos, direcionar esse óculos de acordo com a real necessidade do paciente, né? Se preocupa-se muito mais com o preço do que com a real necessidade dele. E a real necessidade dele, quando eu digo em preço, não é por não vender o mais caro ou por vender o mais barato, de forma alguma. Muitas vezes a solução ela é específica e pode ser mais barata ou mais cara. Mas se preocupar com a rotina da pessoa, se preocupar com a realidade do dia a dia dela, aonde ela mais no dia a dia sente falta do óculos. Porque realmente essa verdade faz com que o óculos tenha um melhor resultado. Hoje a tecnologia das lentes está tão avançada. Não, você tem condição de personalizar uma lente, né? Pega paciente que não tem convergência, você consegue fazer uma multifocal sem convergência, né? Consegue realmente fazer com que aqueles usuários que tiveram más experiências com multifocais terem uma nova experiência agora. Terem realmente uma lente mais confortável, né? A forma como, né? Quando eu estou no balcão eu argumento, não, aquela tua experiência, esquece ela. Esquece, vamos começar do zero. Deixa eu entender a tua rotina. Me conta como é que é teu dia a dia no trabalho. Aonde mais tu sente falta do óculos, né? Onde tu fica mais com a visão cansada depois de um certo tempo, né? Fazendo alguma atividade sua. Aí não, peraí, vamos fazer uma lente aqui então, que vai ter esse campo visual mais amplo, né? Que vai ter um foco mais rápido. Então falta essa conversação com os pacientes. Por quê? Porque isso vai fazer com que quando ele voltar, ele diz, não, adorei esse óculos. Pô, eu coloquei, já saí usando, já saí enxergando. Porque essa é uma realidade que a gente vê pouco. Né? O cliente, não vou usar agora. Vou usar depois. Né? Agora eu tô com esse meu velhinho aqui. Por quê? Pelas más experiências dele. Né?
E vamos botar os optometristas aí para estudar, né? Que alguns fizeram a faculdade e se acomodaram. E a gente está aí batalhando, lendo Perfeito. todo dia, cada dia muda as coisas, né? Exato. E Com certeza. vamos se atualizar. E eu até concordo extremamente contigo, Fred. E vamos investir um pouquinho mais em tecnologia também, né? Claro, você. Tá aí a tecnologia para quê? Exatamente, né? Eu observo desde que a gente adquiriu o retinógrafo, pô, é uma grande ferramenta de extremo valor. Porque assim, ó, esses tempos eu atendi em Petrolândia. Aí eu tava atendendo um menino, daí ele só tinha ido junto com a mãe para fazer o exame, né? Que tava lá, a mãe foi fazer o exame, fez o exame, daí acho que ele tem 13 anos. Daí eu falei, tá, mas e o seu filho? Não, ele enxerga bem e tal, não me reclama de nada e tal. Eu falei, então tá, já que ele tá aqui, deixa eu só fazer um examezinho aqui dele de fundo de olho aqui, só para desencargo de consciência. Ele tá aqui, então já tinha feito nela. Daí eu fiz uma foto do fundo do olho, tudo certo, sem alteração. No outro olho, achei uma alteração no fundo do olho, uma suspeita de toxo. Era muito próximo da mácula. Muito próximo da mácula. Dava ali uns 2 círculos de oftalmoscópio ali. Aí eu orientei a mãe, né? Falei, olha, muito bom que a senhora trouxe ele aqui hoje. Porque esse simples exame que eu fiz aqui, eu vou lhe mostrar isso. É uma suspeita de uma alteração. E eu gostaria que a senhora levasse ele o mais breve possível no oftalmologista. Porque isso aqui a gente não sabe que estado que está. Se está ativo, se não está ativo. Então a senhora leve ele porque está próximo de um local que pode danificar a visão dele para o futuro. Então a tecnologia nos ajuda demais. Muito. Entende? Então assim, e esse tipo de ferramenta que é o retinógrafo, ele nos permite mostrar para o paciente. E isso elucida muitas vezes para eles. Porque você fazer o exame e só falar é diferente. Tem que conhecer, estudar. A maioria é São Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Ver pra crer. Falando do Sergei lá, né? Eu fiz fundo de olho com ele em curso, certo. né? É muito bom. Você tinha que trazer ele para cá para ele fazer um podcast aqui. Então, para você aprender muito de fundo de olho, tem muita coisa. Fundo de olho surpreende muito. Até uma semana ou outra atrás, eu fiz um senhor lá que ele enxergava duplo no olho. Ele usava multifocal. Tu tá lembrado, né? Isso. Daí, agora você vai lá no médico, no neuro, faz os exames aqui, né? De tudo, a cabeça aqui, do nervo óptico e tudo, para ver o que tem aqui. E veja lá se tem alguma doença, alguma patologia, alguma coisa aqui. Porque aqui, desse lado aqui, a gente não consegue verificar. Feio até, fez todos os exames, tudo, deu. O médico lá, neuro, disse, não, tá tudo certo. E ele via duplo. Aí o que eu comecei a fazer? Prisma. Começou a tinha um desvio no olho, né? Superior. Sim. Em 2 prismas superior, colocava a lentezinha, o optometrista, faz aquilo. Estabilizar. Sumiu aquela dupla lá. Pô. E no olho direito, tranquilo. Aí depois fizemos óculos, tudo para ele lá, né? Sim. O Johnny lá, e ele colocava o óculos. Realmente. Sumiu aquela sombra. Tirava o óculos. Então, essa parte do optometrista tem que ser uma coisa assim, saber fazer bem certinho o que está, né? Para encontrar esses problema. Exato, essas partes primárias ali. É uma coisa. É difícil, não é difícil. Pensa o quanto melhorou a qualidade de vida dele. Imagina. Né? Sempre aquele já estava correndo, já fazia uns 5 anos que não conseguia tirar aquilo. Então, tu tem todas essas ferramentas que você tem na mão. Usa essas ferramentas. Está ali para usar. Sim. Se dá certo ou não dá certo, mas tá ali para usar, entendeu? E eram somente 2 prismas, é uma coisa sutil. Sutil? É uma coisa sutil. Fez um efeito gigantesco. Mas na vida dele mesmo. Exatamente. E ele perguntava assim, e agora, sabe que eu vou ter que usar sempre essa lente? Só daqui a um ano você retorna. Se melhorar, a gente tira, senão a gente continua, né? Exatamente. Então, você sai satisfeito, né? Fez a coisa certa. O optometrista tem que fazer a coisa certa, né? E primeiro ver se não tem nada que incomode lá, né? Imagina, se vai ser uma patologia, aí você vai fazer uma coisa dessa e acontece uma coisa diferente,
né, ruim lá para frente, né? Não, Então, encaminha, Nessa- depois ele retorna. Nessas horas é bom lembrar das aulas de ortótica, né, professor? Professor Matheus, meu caramba, quebrei a cabeça no semestre passado. Teve algum caso fora esse, assim, Fred, que te chamou a atenção? Seja ele fisiológico... Uma senhora não conseguia caminhar também. Ela caminhava sempre torta, assim. Sempre torta. E eu estava fazendo Mais pertinho do a optometria comportamental, né? Uhum. E ela caminhava sempre e puxava para um lado. Mas ela ia. E sabe, meio tortinha, Uhum. assim. Ela entrou na clínica torta daquele jeito, assim, meu Deus. Tu já- O que nós vamos fazer nela aqui, né? Isso dá, né? Sim, sim. E ela veio lá para ver se Dá- arrumava tudo Dá até isso. um mini infarto. Exato. E naquela época nós estávamos fazendo muito prisma gêmeos, Sim. né? Então a optometria complementar, que é a terapia, o prisma gêmeos ajuda muito. É uma Uhum. lente que corrige. E botei aquela lente lá, aquela senhora estava assim, ela ficou retinha assim. Pô, Daí, agora levanta, teste Dá laboratório ali, né? Caminhava reto. Agora a senhora tira o óculos, tirava o óculos, ela ficava assim. olha isso, É. cara. que Isso faz uns 4 anos já, faz isso, né? Mas marcou muito, né? Marcou muito. Meu, cara, hoje é até cliente, coisa, mas ela não mudou aquele óculos que ela não quer mudar mais. O óculos que arrumou a vida dela. Arrumou a vida dela. Olha Ela só, já teve até uns impressionante. 50 e poucos anos hoje, né? Jovem. Então, mas incrível, cara. E até a gente ficava surpreso porque a gente estava aprendendo sobre essas coisas, né? Sim. E quando E o cara coloca na prática e dá põe certo. na né? prática e lá na Europa já usa isso há muitos anos, né? Sim. Então a gente fez essa pós-graduação nisso, né? E incrível como funciona. Então, isso é mais uma ferramenta que o optometrista tem que aprender a fazer isso. É. Então, Eu vejo, né? Você tá até num grupinho que eu tenho ali de estudos ali, né? De vez em quando a gente comenta a respeito. E uma coisa que eu acho saudável e muito bom são essas experiências que a gente claro, troca. experiência, Né? Exato. Porque assim, ó, muitas vezes a tua experiência é diferente da minha. E a solução que tu deu foi diferente e às vezes foi melhor. Então os optometristas geralmente são muito unidos, assim, né? Os que são esclarecidos, digamos assim, né? Porque gente não esclarecida acha que o mundo é só dele, né? Só dele. Então a gente, graças a Deus, a gente, como diz outro, não é à toa que tu tá aqui hoje, né? Então, se tu fosse um cara não esclarecido, tu não tava aqui para compartilhar as tuas histórias, né? Fazer com que a sempre gente, bom, né? com que a gente desenvolva, né? E eu tenho certeza que quando tu recebeu o convite para vir, tu falou, meu Deus, o que eu vou dizer lá, né? Tu já começou a puxar coisa da cabeça e falar, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Mas eu acho fantástico o mundo da optometria por causa disso, né? E cada vez mais eu acredito que a área da saúde possa se unir mais e mais vezes. Esses tempos atrás, eu atendi em Buia e eu atendi uma agente de saúde lá. E daí eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, nossa, mas que bom que agora tem isso e tal, não sei o que, não sei o que. Eu ouvi essa palavra optometria num curso que a gente está fazendo. E daí eu vi que vocês abriram o consultório aqui. Daí eu vim, fiz a consulta, gostei, e daí eu queria marcar com as minhas colegas aqui para você mostrar o teu trabalho. E eu fiz uma reunião com elas, né? Foi muito bacana, assim, mostrar. Muito legal. Fiz um exame inteiro em uma delas, né? Agora a gente marca exame periodicamente para cada uma, lá para cada uma ter a sua experiência. E aí a gente tem essa integração por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque elas amam o que elas fazem, ser agente de saúde, cuidar das pessoas, Claro. né? Elas visitam, lá, tem gente lá que é responsável por 100 famílias. Sim, Visita a casa das pessoas, né? Então muitas vezes tem uma família lá que está necessitando, né? Não sabe que tem o recurso no município e elas levam essa informação para tu ver como uma informação melhora a vida das pessoas, com certeza. né? E geralmente o optometrista está mais no interior, é mais acessível, né? E a gente consegue realizar um trabalho humanizado, Exato. né? Junto com outras pessoas, com outros E profissionais, né? como tem bastante pessoas que se dedicam, né? Para fazer e não cobram nada e só por amor, né? Então, o optometrista que já tem essa parte aqui, faz a sua coisa certa, faz com amor e carinho que vai dar tudo Exato. certo.
Sim. Né? Não pensa só que nem muitos aí que pensam, vou ter que encher o dinheiro de bolsa. Não é assim. Tem que ajudar. Tu está fazendo isso, é o teu compromisso. Na hora de você formar lá, você promete fazer isso, né? Sim. Aí no outro dia faz Exatamente. diferente. Aí não tá certo, né? Tem toda uma ética, né? Uma Eu ética, costumo tem que ter dizer- ética. Cada um na sua, né? Com certeza. Eu costumo dizer que eu já aprendi a viver, né? Porque a gente que tem uma idade um pouquinho mais avançada, né? Vamos dizer que a gente vive até os 70, 75, Tô vai. com 42 agora? É verdade. Isso é tinta. Isso aqui é tinta, né? Certinho. Então, 45 eu tô. Me faltam 25 anos. Eu vivi assim até os 45. Daqui pra frente eu consigo melhorar. Pô, Né? tá novo. É um Eu gurizão. consigo melhorar, Um né? gurizão. Então, fazer a coisa certa, mesmo fazendo a coisa certa, muitas vezes lá na frente não sai o resultado que tu espera. Porque às vezes não depende só de você. Né? Você não tem o controle total da situação. Exato. Mas enfim, você tem mais perguntas aí, Johnny? Não, da minha parte já É, rolou tá todas, assim, tranquilo. foi pra cima, foi A pra gente baixo. vai fazer isso em 2 blocos, tá, chefe? Agora a gente vai finalizar essa Isso aí. primeira parte e a gente volta em breve num segundo bloco.